Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui um lembrete, nos apoie com um joinha e compartilhe com o pessoal. E aí galera, eu sou Thaís e no ensaio de hoje falaremos de um objeto bastante comum na vida de milhares de pessoas, o óculos. De acordo com o IBGE, cerca de 35 milhões de pessoas, que equivale a 19% da população, têm alguma deficiência visual. Com isso, o óculos tem sido um acessório bastante comum no dia a dia de diversas pessoas, inclusive na minha. Já no aspecto de abrangência mundial, uma pesquisa publicada na Ophthalmology Journal diz que até 2050, pelo menos 4,8 bilhões de pessoas terão algum tipo de deficiência visual em que será necessário o uso de óculos. Bem, depois de todos esses dados, você pensa: eu uso óculos somente para corrigir problemas de visão? Não necessariamente. Uma parcela das pessoas usam somente por questões estéticas, além das pessoas que aderem ao uso do óculos no lugar das lentes de contato. A palavra óculos surgiu com o termo ocularium, na Antiguidade Clássica, que é o período da história cultural que equivale entre o século 8 a.C. e o século 5 d.C. O termo ele era utilizado para designar os orifícios das armaduras dos soldados da época, que serviam para permitir que os mesmos vissem. Somente no século I d.C. surgiram as primeiras lentes corretivas, que eram feitas com pedras semi-preciosas cortadas em tiras finas que davam origem aos óculos de grau. Contudo, foi somente em torno de 1000 anos depois de Cristo que o matemático árabe Al-Hazen formulou uma teoria sobre a incidência de luz em espelhos esféricos, que são sistemas ópticos formados com base em calotas polidas e refletoras capazes de refletir a luz em diferentes ângulos. E ele queria saber como esses espelhos iriam reagir no olho humano, né? Os monges eram, sobretudo, os mais beneficiados com o objeto, por passarem horas trabalhando nas grandes bibliotecas da Europa. Em 1270, na Alemanha, foram criados os primeiros óculos com aros de ferro e unidos por rebites. Eram semelhantes a um compasso, porém não possuíam hastes. No Brasil, os óculos surgiram no século XVI, com a colonização portuguesa, e eram usados principalmente por religiosos, em sua maioria jesuítas, funcionários da coroa portuguesa ou colonos abastados e homens de letras. Mas e aí, como são as lentes dos óculos de grau? Nós temos as lentes monofocais, bifocais e multifocais. A lente monofocal possui apenas um foco de visão, que pode ser para perto ou para longe. Ou seja, elas corrigem problemas de visão, de miopia, que é onde as pessoas têm dificuldade de ver de longe, que é o meu caso. E a lente utilizada para a correção é a divergente, também chamada de negativas, na forma de óculos ou lentes de contato que vão deslocar o ponto focal para trás. Outro problema de visão que pode ser corrigido com lentes monofocais é a hipermetropia, que é quando as pessoas têm dificuldade de enxergar para perto. Para corrigir, são utilizadas lentes convergentes que têm a função de direcionar a luz para a retina, onde a imagem deve se formar. Já no astigmatismo, ocorre a dificuldade de enxergar tanto de perto quanto de longe, e nesse caso, os objetos aparecem embaçados, e a correção é feita com lentes cilíndricas. Na lente bifocal, por outro lado, possui dois pontos focais, para perto e para longe. A lente multifocal é a única que contém os três campos de visão: visão para perto, visão intermediária e visão de longe. Além disso, ela também proporciona uma transição progressiva de um grau para o outro. Tanto a lente bifocal quanto a lente multifocal são recomendadas para quem sofre de presbiopia, conhecida popularmente como vista cansada, e que começam mais ou menos a partir dos 40 anos de idade. Tá, mas e o óculos de sol? Eu já ouvi certos comentários de que não é bom comprar óculos de sol no meio da feira, porque prejudica os meus olhos. O que você tem a dizer sobre isso, Thaís? Bem, para isso precisamos conversar sobre as lentes polarizadas. Estas lentes elas bloqueiam o brilho da luz refletida em superfícies horizontais, como água, estrada, computador e etc., baseado no fenômeno de polarização da luz. Na prática, elas reduzem os reflexos da luz que atingem nossa visão, evitando as dores de cabeça causadas pela fadiga ocular. As lentes polarizadas elas também protegem os olhos contra os raios UV, que podem causar doenças mais graves na visão ao longo prazo, como catarata e pterígio. As lentes polarizadas garantem um maior conforto para os olhos em ambientes que são muito iluminados. Os benefícios dessa lente são válidos para qualquer situação em que a luz do sol pode ofuscar a visão.
Por esse motivo, são também altamente recomendadas para as pessoas que possuem a fotossensibilidade, também chamada de fotofobia. E como funcionam as lentes polarizadas? Bem, primeiro é bom entender que a luz é uma onda eletromagnética. Isto quer dizer que ela é formada por oscilações de campo elétrico e de campo magnético. Estas oscilações elas ocorrem em todas as direções, mas existem situações que estas oscilações são selecionadas em apenas uma direção. Quando isto ocorre, dizemos que a luz está polarizada. O responsável por proteger os olhos do excesso de claridade é o filtro polarizador que é aplicado na lente. Basicamente, o que causa o ofuscamento da visão é o elemento de oscilação horizontal da luz. Em outras palavras, quando o raio de sol atinge superfícies planas, por exemplo, a água da piscina, a luz é refletida com polarização horizontal. Por isso, as lentes polarizadas são feitas com estruturas verticais em microtela que eliminam as ondas de luz com polarização horizontal. Qualquer luz com polarização horizontal é bloqueada por este tipo de óculos. Então, os filtros polarizadores eles funcionam como persianas aos olhos, permitindo que somente as ondas de luz verticais cheguem aos nossos olhos. Ao usar lentes polarizadas, as imagens ficam um pouco mais escuras que o normal, mas também ficam muito mais nítidas. E além de aumentar a nitidez das imagens, o filtro também protege contra o ofuscamento da luz, proporcionando muito mais conforto visual. Aí está a explicação para não comprar óculos de meio de rua por serem mais baratos. Eles não oferecem a proteção que seus olhos precisam e isso com uso contínuo pode gerar prejuízos futuros quanto à sua visão. Então sempre que comprar um óculos de sol, certifique-se da loja em que compra e se as lentes são polarizadas. Bem galerinha, esse foi o nosso ensaio sobre o óculos. Falamos sobre as diversas lentes que podem ser utilizadas para corrigir problemas de visão e da importância das lentes polarizadas em óculos de sol. Até o próximo ensaio. Então, galera, muito obrigada pela sua audiência. Espero que tenham gostado. Vamos saindo aqui pela tangente e até o próximo ensaio.